Num sábado, Jesus e os seus discípulos estavam atravessando uma plantação de trigo. Enquanto caminhavam, os discípulos iam colhendo espigas. Então, alguns fariseus perguntaram a Jesus: por que é que os seus discípulos estão fazendo uma coisa que a nossa lei proíbe fazer no sábado? Jesus respondeu: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros não tinham comida e ficaram com fome? Ele entrou na casa de Deus, na época do grande sacerdote Abiatar, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros. No entanto, é contra a nossa lei alguém comer desses pães. Somente os sacerdotes têm o direito de fazer isso. E Jesus terminou: o sábado foi feito para servir as pessoas, e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado. Jesus foi outra vez à sinagoga. Estava ali um homem que tinha uma das mãos aleijada. Estavam também na sinagoga algumas pessoas que queriam acusar Jesus de desobedecer à lei. Por isso ficaram espiando Jesus com atenção para ver se ele ia curar o homem no sábado. Ele disse para o homem: venha cá. E perguntou aos outros: o que é que a nossa lei diz sobre o sábado? O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Ninguém respondeu nada. Então Jesus olhou zangado e triste para eles, porque não queriam entender. E disse para o homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela sarou. Logo depois, os fariseus saíram dali e, junto com as pessoas do partido de Herodes, começaram a fazer planos para matar Jesus. Que a graça de Deus esteja com todos nós. O primeiro e último dia da semana é o tempo da graça. Não é pegadinha, não é trocadilho. O primeiro e último dia da semana é o tempo da graça. Nós vivemos num mundo padronizado, cheio de padrões, organizado segundo as conveniências humanas. As nossas rotinas, toda a nossa forma de viver no mundo, neste nosso mundo, é segundo as nossas conveniências. Para a maioria global, o primeiro dia da semana é o domingo, enquanto a segunda-feira é o primeiro dia útil. Não é assim? Amanhã todo mundo vai começar de novo a rotina da semana. Acho que nem eu nem vocês sabíamos que a Organização Internacional de Padronização, conforme a ISO 8601, fixou a segunda-feira como o primeiro dia da semana. Alguém sabia disso? Desse padrão? Nem eu. Fiquei sabendo, pesquisando para essa mensagem de hoje. Mas no Brasil, outra norma, NBR 5892/2019 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, estabeleceu como primeiro dia da semana o domingo. Vocês sabiam disso? Por influência religiosa ou não, há países europeus que divergem. Na Inglaterra, o domingo é o primeiro dia da semana, enquanto na França e Espanha adotam a segunda-feira, lunes, como o primeiro dia, que já significa lua. Então são várias formas de padronizar a nossa forma de organizar nossa semana pelo mundo. O Evangelho de Marcos 2:23 até o 3, versículo 6, que nós lemos, não é sobre domingo ou sábado. Lá diz do sábado, mas não é sobre domingo ou sábado. É sobre o tempo da graça de Deus, um tempo de descanso em que o exemplo do Criador, a exemplo dele, o Criador, não será necessário trabalhar pela subsistência, mas trabalhar com alegria pela alegria. O nosso preconceito brasileiro, principalmente sudestino, é uma forma de
avacalhar com os moradores do Sudeste que têm preconceito com nordestinos. Então, os sudestinos tendem a falar que os baianos não trabalham, né? Que vivem na rede, que os índios não trabalham. Isso tem a ver com os padrões que impõem a nós, para aqueles que vivem como nós gostaríamos de viver, ou como nós almejaríamos, né? Trabalhar podendo estar na rede, trabalhar com os pés na água. Eu nunca fui, mas talvez alguns de vocês já tenham ido a uma praia do Nordeste que tem rede na água bem calminha, onde você pode pedir seu drink, seu suco, ou não pedir nada. Então essa é a nossa padronização do trabalho. Mas Deus, no seu tempo da criação, Ele tinha um trabalho por alegria e pela alegria. E era assim que as coisas eram feitas. Nosso cotidiano é regido pelo trabalho ininterrupto, com clara intenção de fugir da morte. Nós trabalhamos muito para não morrer, não é isso? Nós trabalhamos para não morrer. No fundo, nós trabalhamos muito para não morrer. E há pessoas que talvez não façam parte da nossa vivência que trabalham realmente muito para não morrer. Nosso cotidiano, então, é regido por esse trabalho. Por qual motivo não é um cotidiano de trabalho pela paz? Porque o nosso cotidiano não é um cotidiano de trabalho pela paz, não pela morte, pela paz. Porque não é o shalom das Escrituras, isto é, o trabalho que é essencialmente descanso. O shalom, a paz de Deus, a paz verdadeira, é descanso. Trazer e preservar a vida onde há sinais de morte. Por que o nosso trabalho não é esse? De preservação da vida. Por que é fugir da morte? Por que a premissa, o que vem primeiro, a nossa escolha é fugir da morte e não preservar a vida? Porque o trabalho não está na dimensão da saudação da paz que Jesus faz para despertar suas discípulas e discípulos para a vida cotidiana renovada pela sua Páscoa. Jesus morreu, nos deu um presente maravilhoso, que é um dom da vida renovado, inatacável, onde a morte não é mais algo que possa assombrar e a gente ainda continua vivendo uma forma antiga do trabalho para superar a morte. Pentecoste comunica esse shalom em todas as línguas, idiomas, inclusive com a linguagem universal das artes. Nós fizemos essa pregação aqui, onde as artes superam qualquer linguagem e comunicam o Espírito de Deus e a sua vontade. A Trindade reforça maternalmente a importância da nossa competência emocional, atualizando nossa sensibilidade com o mundo e seu cotidiano. Deus nos ensina a misericórdia de tantas maneiras quanto há canções que narram a resistência e esperança dos povos. Se vocês pegarem o tango argentino, música de resistência dos povos. Peguem o jazz, blues norte-americano, música de resistência. O samba, música de resistência. É a arte se manifestando, mostrando que os povos lutam pela vida. Ao analisarmos o trabalho de Deus em Gênesis 1, percebemos que é uma realização cotidiana para dar sentido à vida. Ele organiza o caos, harmoniza os elementos astronômicos, geológicos e também a natureza. Então oferece esse território pacífico aos seres humanos. Não é assim a criação de Deus? Ele não deixa as coisas bagunçadas, ele deixa tudo organizado, em paz, tranquilo. Um lugar bom para descansar, como aquela praia que eu narrei há pouco. Esse é o território que Deus deixa para os seres humanos, dado a sua criação. Deus descansa alegre do trabalho alegre que realizou no final de cada dia. Todos os dias da sua criação, Ele diz que foi muito bom o que Ele fez. Sinal de alegria, né? Quem diz que foi muito bom algo é porque está alegre e contente. O sábado e o domingo são consequências da vida caótica gerada pela humanidade, a sua dureza de coração.
O sábado é a criação humana que procura colocar num dia inteiro o que deveria ser vivido todos os dias. Por que você tem que separar um dia todo para se dedicar a Deus e deixar todos os outros para se dedicar à fuga da morte? A gente percebe que o sábado é uma criação humana. O sábado foi sequestrado pelos crentes que sofreram também sequestro. A gente pode perceber que o sábado ele é uma consequência de um sequestro. O povo de Deus foi sequestrado de suas terras, de sua cultura, de seu cotidiano, da sua paz, para o exílio babilônico. Esse sequestro forçou eles a colocarem no lugar do templo. Eles poderiam, a qualquer dia da semana, eles poderiam ir ao templo. Então eles tiveram que concentrar tudo no sábado. Então eles sequestraram o sábado para dar seguimento à sua fé. Foram tirados da sua convivência, rotina, espiritualidade e cultura. Podiam ir ao templo qualquer dia da semana ou mais vezes. Sem o templo, o lugar simbólico da presença de Deus, onde encontrá-lo. O sábado e o domingo são vítimas, entre aspas, são vítimas do pecado humano. Tanto o templo quanto um dia específico são apropriações humanas do sagrado. Nós nos apropriamos do sagrado e determinamos pela nossa vontade quando que nós queremos estar na presença do sagrado. Isso fizeram os antigos, isso fazemos nós. Deles, do sábado e domingo que nós nos apropriamos, podemos perceber graça e dor. O exemplo, uma viúva pobre dá tudo o que tem com esperança de que o templo, mesmo sendo lugar de exclusividade e segregação, manifeste a graça de Deus, conforme Marcos 12, 41 a 44. Jesus, por outro lado, supera todas essas expectativas e prepotências humanas ao valorizar o corpo humano como templo permanente do Espírito de Deus. E a gente acabou de cantar Manancial, que fala um pouco sobre isso. O templo, o corpo de onde flui água viva. Não é preciso interromper a caminhada, armar barracas ou tabernáculo para estar na presença de Deus. Nem é necessário o templo com suas exigências rígidas para demonstrar lealdade a Deus. Ninguém é capaz de agradar a Deus num dia especial. Ninguém é capaz de agradar a Deus num dia especial. Seja sábado ou domingo, a lealdade a Deus é declarada com a vida todos os dias. O que vocês acham disso? Por que a gente tem que concentrar a nossa intenção de agradar, de adorar a Deus num único dia? Estou dizendo que a gente tem que vir todos os dias ao templo. É outra coisa que Jesus está nos mostrando e querendo que nós reflitamos a respeito. Mas, pastor, assim parece uma proposta de anarquia, né? Vamos deixar o domingo, já que a crítica é de que o domingo foi sequestrado. Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que Jesus pretendeu quando faz a crítica do sábado ou do domingo, do dia que nós determinamos como dia do Senhor. Nós não queremos uma experiência caótica que se estabeleceria se renunciássemos o domingo, por exemplo, como dia dedicado a Deus. Evidente que a proposta não é esta. O que Jesus quer que saibamos e pratiquemos é a necessidade de renunciar à idolatria, à dependência e até à fantasia de que o dia considerado sagrado traz para a gente. Não podemos ter a fantasia de que o domingo é um dia que transforma as nossas vidas, simplesmente porque a gente se reúne com essa intenção. Não é isso que muda a gente. Não é o dia que nós determinamos que muda a gente. É muito o contrário, né? Quem muda a gente não é o Espírito. E quando que o Espírito age?
O Espírito não age onde Ele quer, o vento, conforme o vento sopra, também o Espírito, Ele age quando e quando Ele quer. Todos os dias são sagrados para os propósitos de Deus serem manifestados em nossas vidas. Todos os dias. Se você faltar ao culto, por acaso está faltando o propósito de Deus em sua vida? É importante que você venha sim, não pelo motivo do dia que nós determinamos, por outro motivo. Nos reunimos dominicalmente, em comunidade, não por mera convenção. Apesar da aparência de que o domingo é um dia que nós determinamos, a gente pode fazer defesas procurando contextos históricos que o Império Romano adorava o sol, então substituiu o dia do sol pelo dia de Deus. Podemos fazer essas referências, mas não é isso. Não é mera convenção, nem tampouco por qualquer dependência da lógica e imposições do mercado que interpõe a vida de atribuições trabalhistas de segunda a sábado. Não é o mercado que determina, apesar das aparências, porque como não trabalhamos no domingo, nós estamos aqui. Não é isso. E também não pode ser por causa de um descanso impositivo para reaver as energias a serem entregues novamente no novo ciclo. Se você pesquisar no Google sobre a segunda-feira, que imagem ela traz, normalmente é uma pessoa cansada. As pessoas começam a semana cansadas. Estranho, né? Mas essa é a imagem que nós temos no mundo onde o trabalho de segunda a sexta ou de segunda a sábado, ele é essa imposição, essa convenção humana, onde você tem direito a um dia de descanso. Você tem direito, foi concedido a você. É de se estranhar que nós tenhamos que conquistar o direito de descansar, quando já é difícil conquistar o direito de trabalhar. Dada a dificuldade de conseguir emprego na maioria dos países. Indo para a nossa conclusão. Nós nos reunimos para justamente quebrar o sistema. Se você não vem aqui reunidos como irmãos e irmãs em comunidade para quebrar o sistema, a gente só está repetindo e concordando com a ideia de que hoje é um dia de descanso, um dia para Deus e o resto são dias para trabalho, para fugir da morte. E a gente vai vivendo assim. O projeto de Jesus é um reino de liberdade. Não há sentido que alguém passe fome por razão nenhuma, se está ao nosso alcance alimentar multidões. Há algum sentido que alguém passe fome se nós temos a capacidade de alimentar multidões? Não há sentido. Não poderá ser um dia da semana, nem mesmo uma jornada de 44 horas, aquilo que separa uma pessoa da saciedade ou da fome. Por que nós somos obrigados a entrar nesse tipo de sistema onde você tem que trabalhar X horas para conseguir alimento, para você matar sua fome, ou se você não cumprir com isso, você vai passar fome? Por que nós somos dependentes desse sistema? Por que não existe outro modelo? Por que nós não podemos escolher como queremos trabalhar e como queremos descansar e como queremos também ajudar quem precisa de descanso? Assim, o nosso culto dominical deve ser lugar de alegria, sim, por causa da esperança cristã alimentada pelo Espírito de Deus que habita nosso corpo. Também o culto dominical é lugar profético, pois deve denunciar os planos malignos, desmascarar os sabotadores da alegria dos pobres que têm alcançado dignidade com políticas públicas de inclusão social e valorização da humanidade, que é alguma alternativa já a esse sistema. É pouco, mas já é alguma alternativa. O culto é lugar de denúncia dos agentes públicos que votam pela não criminalização das fake news numa clara e falsa defesa da bandeira da liberdade de expressão.
que está ligada à nossa liberdade de trabalhar e descansar, que está ligada ao que acomete a nossa vida cotidiana. Então, se a gente não denuncia no culto o que é mal, maligno para a nossa vida, o que é que estamos fazendo aqui, reunidos para adorar a Deus? É na reunião do povo de Deus, no culto público de adoração à Trindade, que recebemos sua mensagem. Mensagem que exige lealdade a Deus. Mensagem exige lealdade a Deus. Lealdade que é prova diária quando no nosso cotidiano somos instados a decidir nosso voto. Estão chegando as eleições municipais. Somos instados a decidir nossa roupa, nosso alimento, nossos relacionamentos, etc. Nosso teste de lealdade no tempo da graça de Deus, que não é só no domingo, é basicamente esta pergunta: como você está funcionando ou fazendo funcionar a sua misericórdia hoje diante das coisas que estão acontecendo diante de você em todos os níveis da sua existência? Vou repetir a pergunta. Como está funcionando a sua misericórdia hoje diante das coisas que estão acontecendo diante de você em todos os níveis da sua existência? Diante do seu ser, família, trabalho, comunidade, situação política, reportagem de notícias, mudanças climáticas, questões de gênero, povos originários de seus territórios, as políticas de reparação para populações convencionadas não brancas, que, portanto, não tiveram acesso à dignidade humana por causa do sábado ou do domingo, quando as pregações em púlpito, por muitos anos, foram para que essas etnias fossem escravizadas. O presbiterianismo brasileiro, por muito tempo, foi braço direito da escravidão, por mais que pregasse a não escravidão. Então tudo isso tem a ver com o dia do Senhor. Tudo isso tem a ver com o dia do Senhor e com a nossa lealdade a Deus. Eis a pergunta que o Cristo faz então à comunidade reunida, hoje no caso, domingo, a cada pessoa que ouve sua mensagem. O que é permitido fazer nesse dia? O bem ou o mal? Salvar alguém da morte ou deixar morrer? Que Deus, em sua graça, nos abençoe, nos ajudando a ter lealdade de fato a Ele e que o reino dele se manifeste nas nossas ações. Amém.